Nascemos, vivemos e morremos. Uma realidade que não seria possível sem o corpo. Se nunca parou para pensar nisto, talvez tenha chegado à altura de se questionar, porque dizem que o mais precioso que temos na vida é a saúde. Está na altura de pensar e até de ver o corpo humano como nunca o viu. Chegou a Portugal a exposição internacional que apresenta ao público espécimes humanas reais. Sim, cadáveres de pessoas que viveram na China e, porque nunca foram reclamados, foram cedidos para benefício da ciência e do saber. 17 corpos e 250 fragmentos e órgãos espalham-se por várias galerias, onde se pode observar, ao detalhe e na realidade, o sistema nervoso, o esqueleto, o sistema muscular, respiratório, digestivo, entre outros que constituem o corpo humano. O corpo na mais crua perspectiva, saudável ou doente, uma exposição que promete mudar os hábitos e a forma de encarar a vida. Temos casos em que as pessoas deixam de fumar quando veem o que os cigarros fazem aos pulmões e depois, com o tempo, param de fumar. As pessoas tomam decisões de alterações de estilo de vida depois de verem a exposição. As pessoas não se apercebem, na realidade, do que podem fazer aos seus corpos. Ninguém pode cuidar melhor de nós do que nós próprios. E se não se tomarem maiores cuidados com o corpo, a qualidade de vida começa a sofrer. Por isso, quando as pessoas vêm e veem os efeitos de fumar, de uma dieta inapropriada, felizmente aprendem e percebem que podem mudar. E quando tomam essa decisão, o corpo ficará saudável e serão muito mais felizes. Não só o tabaco, mas fundamentalmente o tabaco, exerce uma ação muito deletéria sobre os pulmões e sobre as vias respiratórias em geral. Na realidade, ele vai se acumular ao nível dos tecidos e vai condicionar não só este aspecto, que é completamente diferente de um pulmão normal, mas também uma alteração muito importante de função, prejudicando de forma significativa uma das funções que é essenciais à vida, chamada hematose, em que o oxigênio, que é preciso a todas as nossas células para que elas possam viver, seja aspirado pelo organismo e depois trocado pelo anidrido de carbónio, que, se mantiver em excesso no nosso organismo, acaba por nos levar à morte. Os corpos humanos, para serem expostos, foram conservados através de técnicas que assentam na travagem da decomposição, dissecados e imersos em acetona para perder a água que possuem e, após desidratados, colocados num polímero de silicone e selados numa câmara de vácuo que lhes atribui este aspecto tão real. Tudo aqui é verdadeiro, até os órgãos que demonstram o impacto dos maus hábitos e as consequências das doenças. Tudo o que vê é real. Quando vê uns pulmões negros, nós não pusemos o negro nos pulmões. O negro estava lá. O negro é do alcatrão do fumo do tabaco, que se acumula nos pulmões e interfere com a capacidade do pulmão de transferir o oxigênio. Quando o sangue não consegue obter oxigênio, todos os tecidos precisam de oxigênio para viver. Então o coração é afetado, o sistema digestivo, os rins, tudo é afetado. Portanto, o que vem aqui é autêntico e real. Pensamos que essa é a melhor forma das pessoas entenderem não só como o corpo funciona, mas também verem o impacto das doenças no corpo. Nesta exposição, os visitantes têm também a oportunidade de ver qual a consequência do acidente vascular cerebral, a principal causa de morte em Portugal. Trombose ou ataque, é o que chamam os portugueses em geral, e que é a causa mais importante de morte em Portugal. Causa que, em grande parte, é evitável, na realidade, se nós tivermos um comportamento de vida saudável. O exercício físico, de que eu não falei, que é também particularmente importante, minorando, efetivamente, a possibilidade de um acidente destes ocorrer. Para tentarmos compreender ali o que aquela imagem espelha, onde é que ocorreu exatamente este acidente? É esta zona escura que estamos a ver, no meio ali da substância cerebral, que tem uma cor mais clara e que significa uma zona de necrose. Aquela zona deixou de funcionar. E, efetivamente, vai traduzir-se por perturbações ao nível da nossa locomoção, da nossa capacidade de raciocínio, do nosso equilíbrio. Depende, como lhe digo-se, da localização da zona morta do cérebro. Uma exposição polémica por utilizar cadáveres de pessoas que viveram na China e que alguns acusam a companhia organizadora de violação dos direitos humanos por utilização dos corpos sem autorização prévia.
Tudo isso é pura especulação, porque nós trabalhamos na China e as pessoas acusaram-nos de sermos parte do problema e não parte da solução. Nós podemos garantir ao público português que a Premier Exhibitions é uma empresa que obtém os corpos de forma legal dentro das leis nacionais e internacionais. Preparámos-los de uma forma muito digna e agora trouxemos-los para cá para os colocar em exposição, para as pessoas virem, verem e aprenderem. É obviamente que só aceitei integrar a Comissão Científica quando fiquei tranquilo, e fiquei absolutamente tranquilo, em relação a que todos os aspectos legais e éticos relacionados com a obtenção destes espécies humanos estavam de acordo com a Legis Artis. E isto tranquilizou-me no sentido de poder sugerir às pessoas que venham aqui e que se sintam enriquecidas, porque eu penso que ninguém sairá daqui na mesma. Toda a gente sairá com um conhecimento muito mais completo desse tal capital fantástico, a joia da coroa que nós temos, que é o nosso organismo, e vai tratá-lo, de certeza, muito melhor no futuro. Também, em termos pedagógicos, a exposição vem oferecer uma perspectiva completamente diferente. Tudo porque o corpo não mente. Vamos também aperceber-nos das consequências dos comportamentos irregulares e, porventura, da forma de os evitar, ou de os detectar, como, por exemplo, alguns cancros em fases muito precoces. O cancro de pulmão de que falávamos, uma tosse seca, a presença de sangue na expectoração, devem-nos levar imediatamente ao médico. Ou, se possível, evitar de fumar, porque então os riscos de o termos serão muito menores. Mas, mesmo que vamos ter um cancro, se nós o detectarmos numa fase precoce, ele é curável. E se nós, com esta exposição, percebendo melhor onde estão os órgãos, qual o seu funcionamento, qual as suas relações, vamos seguramente ter também consciência que podemos recorrer ao conselho médico antes de que as coisas se desenvolvam. E vamos até tratar, eventualmente, lesões que vão dar cancro, que ainda não são cancro, mas que vão dar cancro. Ou então apanhar situações de cancro precoce que curam na quase totalidade dos casos, evitando só vir a descobri-los muito mais tarde, em que as possibilidades de êxito terapêutico, apesar dos progressos da medicina, são muito menores. O corpo humano, como nunca o viu, já foi visitado por mais de 3 milhões de pessoas em cidades como Nova Iorque, Washington, Amsterdão ou Londres. Agora está patente, entre maio e setembro, no Palácio dos Condes do Restelo, em Lisboa.